Sejam muito bem-vindos, estudantes e professores. Atualmente, devido à pandemia, as escolas aderiram ao regime de estudo não presencial, e dessa forma foram desenvolvidos os planos de estudo tutorados, que são apostilas que os estudantes e os professores trabalham os conteúdos curriculares ao longo desse período de distanciamento social. Hoje, vou abordar a correção do plano de estudo tutorado referente ao conteúdo de física do terceiro ano do ensino médio regular diurno, que são as mesmas atividades do noturno, do integral, profissional, modalidades especiais de ensino e atendimentos específicos. Esse plano de estudo tutorado, PET, foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Bem, eu me chamo Flander Martins e essa é a primeira aula relacionada à semana 1 e 2, do dia 18 ao dia 29 de maio de 2020. Conforme descrito pelo índice, o conteúdo da física da semana 1 e 2 está inserido na página 63, tendo como tópicos a eletrostática e a eletrização. Eletricidade. Breve conhecimento para a realização das atividades do plano de ensino tutorado. Eletricidade é um fenômeno já conhecido na Grécia Antiga. Ao serem tritados determinados materiais, como por exemplo o âmbar, adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos pela ação da força elétrica. Magnetismo. Os gregos também sabiam que determinadas pedras, como por exemplo a magnetita, atraem limagas de ferro pela ação de uma força magnética. Eletromagnetismo. No século XIX, após os trabalhos de Rostad e Faraday, Maxwell escreveu as equações que unificaram a eletricidade e o magnetismo, mostrando assim que ambos eram manifestações de um fenômeno, o eletromagnetismo, e denomina-se eletromagnetismo como um fenômeno associado a campos elétricos e magnéticos, e suas interações uns com os outros e com correntes e cargas elétricas. A divisão. Eletricidade se divide em eletrostática, estudo das cargas elétricas em repouso, estudo da eletrização de um corpo, processo de eletrização, lei de Coulomb, campo elétrico, trabalho e potencial elétrico, capacitor, etc. Eletrodinâmica. Estudo de cargas elétricas móveis, em oposição à eletrostática. Estuda os tipos de corrente elétrica, corrente contínua, corrente alternada, os efeitos que podem ser térmicos, o efeito Joule, luminoso, magnético, químico, os elementos que podem ser gerador elétrico, receptor elétrico, resistor, estuda a resistência elétrica, leis de Ohm, associação de resistores, etc. Nesta aula nós vamos falar sobre eletrostática. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas que constituem a matéria e está presente em todos os objetos. Os objetos, em geral, contêm quantidades iguais de dois tipos de carga, positiva e negativa. Tais objetos são eletricamente neutros. Contudo, se por exemplo, atritarmos um pente num tecido qualquer, há transferência de carga de um para o outro, e o pente fica carregado com um dos tipos de carga em excesso. Então, passa a atrair pequenos objetos, como na figura abaixo, por exemplo, onde temos um pente eletrizado que atrai pequenos pedaços de papéis porque a força atrativa entre as cargas opostas mais próximas supera a força repulsiva entre as cargas de mesmo sinal mais afastadas. Mas vamos falar sobre isso mais para frente. Uma pequena observação, então. A escolha dos nomes e sinais das cargas é mera convenção. Série triboelétrica é uma tabela que indica se os materiais adquirirão cargas negativas ou positivas após sofrer uma eletrização por atrito. A série triboelétrica é organizada de modo que o material que possui posição superior na tabela adquire carga elétrica de sinal positivo, ou seja, perde elétrons, e fica eletrizado positivamente por ter excesso de prótons. Assim sendo, o material de posição inferior recebe elétrons e é eletrizado negativamente, por ter excesso de elétrons. Um exemplo, atritando o vidro e a lã. O vidro está na parte superior, então o vidro adquire carga positiva e a lã, por sua vez, vai adquirir carga negativa. Acúmulo de cargas elétricas. No tempo seco, os pedacinhos de papel são atraídos pelo pente. Analisando a figura à esquerda, como um pente de carga negativa atrai um material isolante. Em decorrência, as cargas positivas em cada molécula estão mais próximas do pente do que as cargas negativas,
e por isso sentem uma força mais potente exercida pelo pente, portanto a força resultante de atração, indicada pelos vetores. Agora na letra C, à esquerda, como um pente com carga positiva atrai um material isolante. Neste caso, os elétrons em cada molécula do isolante neutro se aproximam do pente, de modo que as cargas negativas em cada molécula estão mais próximas do pente e sentem uma força exercida pelo pente mais potente do que as das cargas positivas. Novamente, a força resultante de atração está indicada pelos vetores. Nesta imagem, temos uma menina que está parada em cima de uma plataforma que a isola eletricamente do solo, e assim ela acumula carga devido ao contato com a cúpula de um gerador de Van de Graaff. Seu cabelo levanta porque as cargas nos fios de cabelo têm o mesmo sinal e cargas iguais se repelem mutuamente. Nesta figura eu destaco a mão de uma pessoa, o balão e o gato. Pela série triboelétrica, você saberia me informar se esse balão tem alguma carga elétrica? A matéria é formada de pequenas partículas, os átomos, que, por sua vez, cada átomo é constituído de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons localizam-se na parte central e formam um chamado núcleo. Os elétrons, ou melhor dizendo, o enxame de elétrons circundando o núcleo atômico, constitui uma nuvem eletrônica. Os prótons e os elétrons apresentam uma importante propriedade física, a carga elétrica. A carga elétrica do próton e a do elétron têm a mesma intensidade, mas sinais contrários. A carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. A ionização é o processo na qual os átomos perdem ou ganham elétrons. Em um átomo não existe predominância de cargas elétricas. O número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo é um sistema eletricamente neutro. Entretanto, quando ele perde ou ganha elétron, fica eletrizado. Eletrizado positivamente quando perde elétron e negativamente quando recebe elétron. Então, um átomo neutro ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Já o átomo, para ser considerado positivo, ele tem que ter um número de prótons maior que o número de elétrons. E para ser considerado como negativo, ele tem que ter um número de prótons menor que o número de elétrons. Eletrização de um corpo. O processo de eletrização de um corpo é semelhante ao de um átomo. Se num corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro. Quando um corpo apresenta uma falta ou excesso de elétrons, ele adquire uma carga elétrica que é sempre igual ao número inteiro de elétrons, de modo que, então eu tenho a minha carga elétrica, que é igual ao número inteiro de elétrons. Esse elétron aqui, no caso, é a carga do elétrico quando tomada em módulo, é chamada de carga elementar e é representada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Portanto, um corpo eletrizado pode estar eletrizado positivamente, falta de elétrons, ou eletrizado negativamente, excesso de elétrons. É usual o emprego dos submúltiplos. 1 microcoulomb é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. 1 nanocoulomb é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. E 1 picocoulomb é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 12. Exemplo. Determinar o número de elétrons existentes em uma carga de 1 coulomb. Pelo enunciado, então, temos os seguintes dados. A carga, que é de 1 coulomb, e a carga elementar. Vamos utilizar, então, a expressão matemática, onde eu tenho que a carga é igual ao número inteiro de elétrons. Se eu quero achar o número de elétrons, então eu vou fazer uma manipulação de fórmula. Então, o número inteiro é igual a carga sobre elétrons, substituindo os valores, eu vou achar o seguinte resultado. Então, em uma carga de 1 coulomb, há 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Princípios da eletrostática. Experiências comprovam que durante o processo de atrito, o número de cargas cedidas por um corpo é igual ao número de cargas recebidas pelo outro.
o que permite enunciar o princípio da conservação da carga elétrica. Em um sistema eletricamente isolado, é constante a soma algébrica das cargas elétricas. Princípio da atração e repulsão das cargas. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Como está descrito nesse caso aqui, onde temos cargas positivas e as forças tendem a afastar. Nesse outro caso aqui também temos cargas de mesmo sinal, que são duas cargas negativas, e aqui também elas se afastam. Já nesse caso, temos uma carga positiva e outra negativa. Aqui, as forças tendem a se aproximar, como está sendo indicado aqui por esses dois vetores. Nesse momento, nós vamos falar sobre condutores isolantes. Mas o que seriam condutores? São materiais ou substâncias nos quais as cargas elétricas se movem com facilidade, como os metais, o corpo humano e a água de torneira. Já não condutores, ao contrário dos condutores, existem sólidos nos quais os elétrons estão firmemente ligados aos respectivos átomos. Isto é, esses materiais não possuem elétrons livres, ou o número de elétrons livres é relativamente pequeno, e as cargas não se movem como a borracha, os plásticos, o vidro e a água destilada. Portanto, não será possível o deslocamento de carga elétrica através destes corpos, que são denominados isolantes elétricos ou dielétricos. Já os semicondutores são materiais que possuem propriedades elétricas intermediárias entre as dos condutores e as dos não condutores, como o silício e o germânio. Os supercondutores são condutores perfeitos, materiais nos quais as cargas se movem sem encontrar resistência. Quando os átomos de um material condutor, como o cobre, se unem para formar um sólido, alguns elétrons mais afastados do núcleo, que estão portanto submetidos a uma força de atração menor, se tornam livres para fluir pelo material, deixando para trás átomos positivamente carregados, íons positivos. Esses elétrons móveis recebem o nome de elétrons de condução. Os materiais não condutores não possuem elétron de condução. Processo de eletrização. Existem três tipos: a eletrização por atrito, por contato e por indução. Inicialmente vamos falar sobre a eletrização por atrito. Quando dois corpos são atritados, pode ocorrer passagem de elétrons de um corpo para o outro. Nesse caso, disse que houve uma eletrização por atrito. Então, na eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais em intensidade, porém de sinais contrários. Então, considere um bastão de vidro sendo atritado com um pedaço de lã, ambos inicialmente neutros. Então, nesse exemplo descrito, houve transferência de elétrons da lã para o vidro. Então, a experiência mostra que, após o atrito, os corpos passam a manifestar propriedades elétricas. Eletrização por contato. Quando colocamos dois corpos condutores, um eletrizado e um nêutron, pode ocorrer a passagem de elétrons de um para o outro, fazendo com que o corpo neutro se eletrize. Na eletrização por contato, os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Então vamos observar. Considere a esfera, uma eletrizada e a outra neutra. As cargas em excesso do condutor eletrizado negativamente se repelem e alguns elétrons passam para o corpo neutro, fazendo com que ele fique também com elétrons em excesso e, portanto, eletrizado negativamente. Vale mencionar que, na eletrização por contato, a soma das cargas dos corpos é igual antes e após o contato, se o sistema for eletricamente isolado. Se ligarmos um condutor à terra, ele se descarrega de uma das seguintes formas. Primeiro, os elétrons da terra são atraídos para o condutor devido à atração pelas cargas. Segundo, os elétrons em excesso do condutor escoam para a terra devido à repulsão entre eles. Para condutores de mesma forma e mesmas dimensões, as cargas elétricas dos condutores após o contato serão iguais. Eletrização por indução. A eletrização de um indutor neutro pode ocorrer por simples aproximação de um outro corpo eletrizado sem que haja contato entre eles. Na indução eletrostática, ocorre apenas uma separação entre algumas cargas positivas e negativas do corpo.
O corpo eletrizado que provocou a indução é denominado indutor, e o corpo que sofreu a indução é chamado de induzido. De acordo aqui com essa imagem, da letra A, elas estão se tocando, de modo que efetivamente formam um único condutor não eletrizado. B. Quando um bastão negativamente carregado é trazido para próximo de A, os elétrons do metal, sendo livres para se moverem, se repelem para tão longe quanto possível até que a repulsão mútua seja suficientemente grande para equilibrar a influência do bastão. A carga, então, foi redistribuída. Em C, se A e B forem separadas com o bastão ainda presente, e em C elas ficarão igualmente carregadas, mas com sinais opostos. Estágios da indução de carga por aterramento. A e B. A. A carga líquida na bola metálica é nula. Devido à presença de um bastão carregado, a indução promove uma redistribuição das cargas da bola, mas a carga líquida da bola ainda é nula. C. Tocando o lado negativo da bola, remove-se os elétrons por contato. D. Isso deixa a bola positivamente carregada. E. A bola é mais fortemente atraída pelo bastão negativo e quando toca ocorre a eletrização por contato. F. A bola negativamente eletrizada é agora repelida pelo bastão, que permanece ainda um pouco eletrizado negativamente. Eletroscópio é um aparelho que se destina a indicar a existência de cargas elétricas, ou seja, identificar se um corpo está eletrizado. Existem dois tipos, o pêndulo eletrostático e o eletroscópio de folhas. Inicialmente nós vamos falar sobre o pêndulo eletrostático. Um eletroscópio muito simples é constituído por um pequeno corpo leve, uma bolinha de isopor, por exemplo, suspensa na extremidade de um fio. Este eletroscópio costuma ser denominado pêndulo elétrico. Pela imagem, podemos perceber que o bastão de vidro está carregado positivamente, enquanto a bolinha ela está descarregada, ou seja, ela está neutra. Possui a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa. Então, independente da carga do bastão nesse momento, a bolinha iria atrair, essa esfera iria ser atraída pelo bastão, o indutor. Caso a bolinha tivesse somente carga positiva, iria ocorrer a repulsão. Eletroscópio de folhas é constituído por duas folhas metálicas finas e flexíveis, ligadas em sua parte superior a uma haste que se prende a uma esfera, ambas condutoras. Aproximando-se da esfera, o corpo que se quer verificar, se ele estiver eletrizado, ocorrerá a indução eletrostática. O que isso significa? Este corpo aqui, então, o indutor, está com carga positiva. Logo, vai induzir os elétrons livres que estavam nas folhas a fluírem até a esfera, como está sendo mostrado aqui. Ocorrerá a repulsão, então, dessas cargas positivas em relação às folhas e também das cargas positivas que estão aqui nas folhas. Ambas, então, ocorrerá a repulsão entre elas, como está sendo indicado nessa figura. A eletrização por indução ocorre também durante as tempestades com relâmpagos. As partes mais baixas das nuvens, negativamente carregadas, induzem uma carga positiva sobre a superfície da Terra. Benjamin Franklin foi o primeiro a demonstrar isso com seu famoso experimento de empinar pipa durante uma tempestade, que provou que o relâmpago é um fenômeno elétrico. O relâmpago é uma descarga elétrica entre uma nuvem e o solo eletrizado de maneira oposta, ou entre partes das nuvens eletrizadas contrariamente. Franklin também descobriu que a carga flui facilmente para ou de uma ponta metálica afiada, e concebeu o primeiro para-raios. A finalidade primária de um para-raios é a prevenção de incêndios causados por descargas elétricas. Se por uma razão qualquer uma quantidade de carga suficiente não for retirada do ar pelo para-raios e acabar produzindo uma faísca, esta poderá ser atraída para o para-raios e, assim, dispor de um caminho direto para o solo, em vez de descarregar a carga toda no prédio.
Polarização da carga. A eletrização por indução não é um processo restrito aos condutores. Quando o bastão eletrizado é trazido para próximo de um isolante, não existem elétrons livres para migrar através do material isolante. Em vez disso, ocorre um rearranjo das cargas no interior dos próprios átomos e moléculas. Embora os átomos não se movam de suas posições relativamente fixas, seus centros de carga são deslocados. Um dos lados do átomo ou molécula, pela indução, torna-se negativo do que o lado oposto. Dizemos que o átomo ou molécula está eletricamente polarizado. Se o bastão estiver negativamente eletrizado, digamos então que a parte positiva do átomo ou molécula é puxada em direção ao bastão, e sua parte negativa no sentido oposto. A parte positiva e negativa dos átomos ou moléculas tornam-se alinhadas. Eles estão eletricamente polarizados. Nesta figura, o enxame de elétrons circundando o núcleo do átomo constitui uma nuvem eletrônica. Em A, o centro da nuvem negativamente carregada normalmente coincide com o centro do núcleo positivo do átomo. Em B, quando uma carga negativa externa é aproximada pela direita, como no caso de um bastão carregado, a nuvem eletrônica será distorcida de maneira que os centros das distribuições de cargas positivas e negativas não mais coincidirão. O átomo então estará eletricamente polarizado. Na figura à esquerda, todos os átomos ou moléculas próximos à superfície tornam-se eletricamente polarizados. Cargas superficiais de mesmo valor absoluto, mas com sinais opostos, são induzidas sobre superfícies opostas do material. Já na figura à direita, temos um pente. No pente eletrizado atrai um pequeno pedaço de papel porque a força atrativa entre as cargas opostas mais próximas supera a força repulsiva entre as cargas de mesmo sinal mais afastadas. Iniciando a atividade 1, localizada na página 65 do Plano de Estudo Tutorado. Responda: por que não é possível eletrizar duas barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito? Resposta: porque são as mesmas substâncias, ou seja, os dois condutores são do mesmo material. Letra B. Por que não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato? Resposta: a eletrização por contato em condutores e corpos neutros, por exemplo, acontece por meio de elétrons livres ou elétrons de condução. Os isolantes são materiais nos quais as cargas não se movem ou apresentam muita dificuldade em fazê-lo, como por exemplo a borracha, os plásticos, o vidro e a água destilada. Logo, não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato. Letra C. Por que não é possível eletrizar um isolante pela polarização? Resposta: a eletrização por indução não é um processo restrito aos condutores. Onde um corpo eletrizado que provocou a indução é denominado indutor e o que sofreu a indução é chamado de induzido. Esse fenômeno da separação de cargas no condutor, provocado pela aproximação de um corpo eletrizado, é denominado indução eletrostática. Já no caso da polarização eletrostática, diferentemente de um objeto carregado, um objeto polarizado pode não possuir carga líquida, logo não é eletrizado. Dando seguimento, agora vamos para a atividade 2, localizado na página 65 do PET. Atrita-se uma placa de vidro com um pano de lã, inicialmente neutros, e faça a lã entrar em contato com uma bolinha de cortiça, também inicialmente neutra, suspensa por um fio isolante. Ao se aproximar a placa da bolinha, constata-se que ocorreu atração entre elas. Justifique. O enunciado me informa que uma placa de vidro foi atritada com um pano de lã. Para saber qual material adquiriu carga positiva e qual material adquiriu carga negativa, eu necessito utilizar a série triboelétrica. Então, a placa de vidro é atritada com lã. Dessa maneira, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém de sinais contrários. Então, a placa de vidro vai ficar com uma carga e vai adquirir uma carga positiva, enquanto a lã vai adquirir uma carga negativa. Quando a lã entra em contato com a bolinha de cortiça, há transferência de cargas.
Sendo assim, ambas adquirem sinais negativos, o que ocorre a repulsão. E dessa forma, quando é aproximada a placa de vidro da bolinha, ocorre a atração, pois possuem sinais contrários. Agora partimos para a atividade 3, localizada na página 66 do PET. Dispõe-se de 3 esferas metálicas idênticas isoladas uma das outras. 2 esferas, A e B, estão eletrizadas com cargas iguais a 10 coulomb e a terceira, C, está neutra. Coloca-se em contato C com a A e a seguir C com B. Determine a carga final de cada esfera. As esferas então sendo representadas na tela: a esfera A de cor amarela 10 coulomb, a esfera B de cor azul 10 coulomb e a esfera C, que é indicado no enunciado como sendo neutra. Então a primeira situação é o contato de C da esfera C com a esfera A. Vamos ver o que vai acontecer, o que é necessário fazermos. Quando isso acontece, é necessário fazer uma média aritmética. Fazendo então essa média aritmética, eu vou achar o valor simplesmente de 5 coulomb. Ainda eu tenho uma segunda situação, que após a situação 1, coloca-se C, em contato com B. Só que agora a carga C, ela adquiriu o quê? Uma carga de 5 coulomb e em contato com a esfera B. Vou fazer também uma média aritmética e simplesmente após ter resolvido, eu vou achar o valor de 7,5 coulomb. Então a carga final de cada esfera após a situação 2 é a esfera A com 5 coulomb e a esfera B e a esfera C com 7,5 coulomb. Atividade 4, localizada na página 66 do PET. Considere um eletroscópio de folhas descarregado. São realizadas as seguintes operações. Primeiro, aproxima-se da esfera do eletroscópio um corpo eletrizado positivamente. Segundo, liga-se o eletroscópio à Terra usando um fio terra. Terceiro, desfaça a ligação com a Terra e a seguir afasta-se o corpo eletrizado. Indica o que acontece em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações. Inicialmente, eu vou considerar um eletroscópio de folhas descarregado. Depois, eu vou pensar então na primeira e na segunda situação. Nessa situação, aproxima-se o indutor eletrizado positivamente, provocando uma separação de cargas no corpo neutro, que nesse caso é o eletroscópio de folhas que será induzido. Aterrando-se o induzido, ocorrerá o fluxo de elétrons da Terra que são atraídos para o condutor devido à atração pelas cargas positivas que estão nas folhas. Agora vamos analisar a terceira operação. Desfaça a ligação com a Terra e a seguir afasta-se o corpo eletrizado. Nessa situação, ao retirar o aterramento e afastar o corpo eletrizado, o induzido ficará eletrizado negativamente porque recebeu elétrons e os elétrons que estavam, a carga negativa que estava na parte superior, onde está a esfera, ela irá se deslocar, irá fluir até as folhas, nesse eletroscópio de folhas, dessa forma. Logo, por isso ele fica eletrizado negativamente, tem mais cargas negativas do que cargas positivas. Nesse momento, informo as referências bibliográficas que foram o Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio e mais 4 livros do terceiro ano do ensino médio. E as figuras utilizadas que não fazem menção a nenhum desses livros foram indicadas as suas fontes no momento em que apareceram. Nesse momento eu expresso meu muito obrigado e espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho nas notificações e se gostou, compartilhe. O meu muito obrigado e até a próxima.